E uma senhora que era a pessoa que cozinhava no restaurante falou para meus pais que tinha um pastor, que tinha uma igreja e que eles procurassem ajuda, né? E que com certeza Deus tinha algo para fazer na nossa família. E foi o que eles fizeram. Isso foi em 85, quando meus pais começaram a frequentar a igreja presbiteriana de Coronel, ainda quando ela era numa casinha de madeira, perto do hospital, lá em Coronel Vivida. Quem falou de Jesus foi a minha professora de escola bíblica, a dona Nadir. Era uma senhora que gostava muito de Jesus. E ela falava de Jesus para todas as pessoas que ela conversava. Eu me lembro, quando eu cresci um pouco, do testemunho dela falando que falou de Jesus para uma pessoa que tentou assaltar ela. E então ela era bem apaixonada por Jesus. E eu não me lembro claramente do dia, mas eu sei que foi com essa idade, que foi com 5 anos que eu conheci Jesus e que eu dei meu coração para Ele. Depois, quando eu estava mais velha, eu queria ter certeza disso, porque como eu era pequenininha e não lembrava muito bem, eu pedi para Deus que eu queria lembrar do dia que eu entreguei o coração para Ele, para Jesus. E eu lembro que a minha mãe contou que a professora veio, a dona Nadir, veio para ela e disse que numa determinada manhã, depois que ela fez o plano de salvação, eu orei e que ela tinha certeza que eu tinha entregado meu coração para Jesus. E lembro que a minha professora de pré-escola começou a frequentar a nossa igreja e um dia me contou que eu falava de Jesus para ela. Então, Deus contou para mim que tinha sido lá mesmo. Eu tenho assim na minha mente a visão da minha casa antes e depois de Jesus. E eu poderia descrever como um dia de sol. Jesus na nossa casa foi um dia de sol. Sabe aquele dia que você acorda e olha para fora e diz: nossa, que dia lindo. Quando Jesus entrou na minha casa foi assim, foi um dia de sol. A gente continua na igreja e graças a Deus nos manteve, nos sustentou. Houveram problemas, os problemas não terminaram, mas nós tínhamos o nosso Senhor conosco e com Ele nós pudemos ir em frente. E eu me lembro assim que quando eu era adolescente, bem no comecinho da adolescência, assim como todos os adolescentes, eu acredito, a gente começa a ter uns amigos, né? Uns amigos. E eles começam a dar umas ideias pra gente que não tem nada a ver com aquilo que a palavra diz. Eu me lembro dessa fase, dos incentivos que a gente recebe, daquelas coisinhas que às vezes os amigos dizem assim: não tem nada de mal, né? Vamos fazer tal coisa legal. E eu sei que é nesse momento que vão se cumprindo na gente a palavra de Deus, aquilo que Deus vai ensinando, né? Vocês lembram o que está escrito lá em Provérbios 22:6? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não vai se desviar dele. Então Deus cuidou de mim nessa fase. Eu lembro assim de
ser assim provocada a certa promiscuidade e Deus me guardar disso. Tinha alguns amigos de escola que estavam um pouquinho à frente do tempo e eu sei que Deus me guardou disso porque a palavra dele estava no meu coração. Um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais adolescente, eu tive uma mudança de rotina e eu passei a estudar no período da noite no colégio lá em Coronel e era bem complicado. A gente tinha assim eu saí de colegas da minha idade para ter colegas mais velhos. Já tinha uma cabeça bem mais para frente e também já tinha umas ideias bem mais avançadas, né? Então eu comecei a ver que havia drogas e outras coisas que no outro período eu não via. E essa convivência com jovens, né, na verdade não eram adolescentes, estava começando a me deixar assim um pouco, não é encantada, mas interessada em coisas que eu sei que não eram de Jesus. E nessa fase eu lembro que houveram mudanças, né? O nosso corpo adolescente ele muda e aí eu fiquei com a cara florada de espinha e isso me incomodou muito. E eu queria contar assim que eu vi a providência de Deus nesse detalhe, porque isso me deixou acanhada e isso me impediu até de ir em alguns lugares porque eu tinha vergonha daquela aparência. Depois, um dia que eu estava muito mal em função dessas coisas, né? As coisas de adolescente que a gente sente de complexos, né? E eu fui conversar com a tia Odá, porque eu andava muito bicuda em casa. E ela falou para mim em Romanos 9:20, que diz assim: acaso pode perguntar o vaso a quem o fez, por que me fizeste assim? Eu guardei isso para mim, que Deus me fez do jeitinho que Ele queria. E mais que isso, que Ele me fez para a glória dEle. Esse conselho ficou e me fez voltar mais para Jesus, deixar aquelas ideias que não precisava de lado. A gente cresce mais um pouquinho e começa a dar vontade de namorar, né? E aí a gente começa a ficar um pouquinho ansioso com isso. Eu tenho visto lá em Coronel, nós temos um grupo grande de adolescentes e jovens e a gente nota assim que a conversa ela vira e mexe e cai nesse assunto, né? Os nossos adolescentes, os nossos jovens, é a fase, né, de querer essas coisas. E eu estava nessa fase e a gente acaba deixando assim de buscar a Deus por causa dessas coisinhas, ou se preocupando muito com essas coisas e deixando de lado aquilo que é mais importante. Eu lembro que eu tocava no louvor da igreja e às vezes eu me via assim preocupada com essas coisas, ou querendo que acontecesse, aparecesse alguém, que eu, né, tivesse alguém, mas não era isso. E a palavra que Deus falou comigo nesse sentido está lá em Cântico 8:4, quando diz assim que não acordeis nem desperteis o amor sem que esse o queira. Então eu vejo que Deus novamente com a palavra dele me disse assim: calma lá, que tem tempo, não é agora, não é ainda. E assim Deus foi cuidando, né, dos detalhes. Quando o Marlos apareceu, eu não estava pensando em namorar, e nem ele, mas Deus com providência nos fez ser amigos, primeiro de tudo, e até compartilhar coisas da igreja, crescer como irmãos, né, juntos, para que depois nós chegássemos a ser namorados. E nisso também
esteve o cuidado de Deus na minha vida. Eu fui para a faculdade e era outra rotina, a família estava longe, outras ideias, a cabeça jovem, mais avançada, as amigas que já tinham tido experiências bem mais para frente daquilo que eu tinha tido contato até então. E eu sei que Deus me cercou de cuidados também nesse tempo. Deu o privilégio de falar para algumas do amor de Deus, de fazer o plano de salvação para alguma delas. Ao mesmo tempo que Deus me deu colegas cristãs bem próximas, também tiveram aquelas que ao longo da universidade se aproximaram, mudaram e que também assim puderam mostrar para mim, e nisso também eu digo que é ensino de Deus, que o quanto esse mundo é ilusão. Quando a palavra diz lá em Eclesiastes 11:9 que alegra-te, jovem, né? Recreie-se o teu coração, mas lembra que de tudo isso Deus vai te pedir conta. E ouvi elas dizendo assim, depois que tiveram uma experiência com Jesus: puxa vida, se eu não tivesse feito isso, eu podia ter me preservado, eu podia ter outra vida. E eu digo assim que Deus mostrou misericórdia por mim, por elas, é claro, mas por poder aprender com a experiência delas, sem ter que viver, sem ter que se afundar naquelas coisas que elas passaram e que elas estavam vivendo. Eu quis compartilhar esses detalhes assim do crescimento, porque eu vejo assim que Jesus precisa estar presente em cada pedacinho da nossa vida, em cada etapa, em cada detalhe. Ele precisa nos conduzir, nos ensinar. Eu e o Marlos casamos, eu tinha 22 anos, nós tínhamos terminado a faculdade e Deus nos guardou de errar. Deus teve misericórdia de nós, né? E eu lembro que um pouquinho depois do casamento nós tivemos que nos mudar. E foi bem desafiador porque a gente estava acostumado a ficar perto da família. E eu não queria ir para aquele lugar que a gente tinha que ir. Não queria mesmo. Tudo que eu não imaginava para a nossa vida de casado estava naquele lugar. Mas Deus faz as coisas do jeitinho certo, do jeitinho dele. Era pequeno, não tinha recurso, não tinha as diversões que a gente imaginava recém-casado poder usufruir, né? Não tinha nem televisão em casa, né? E foi um tempo que Deus nos ensinou muito. E eu lembro que a palavra que Deus sempre falava ao meu coração era Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aquele lugar foi uma escola para nós, como casal, porque acho que a parte mais difícil de casar é o que está lá em Gênesis 2, né? Deixa o pai e mãe. A gente é muito apegado com os familiares. E aí você vai ter que cortar o cordão umbilical. E foi aí que Deus cuidou de nós. Porque essa distância e
e nos fez nos apegar mais um com o outro. Preservou a gente de certos desentendimentos, porque não tinha para quem falar. Era nós e nós. Acontecia alguma coisa, algum problema, chegava em casa e contava para o marido, ou ele contava para mim. Não corria contar para a mãe, ou para o pai, ou para uma amiga, porque não estava longe de todo mundo. Então Deus cuidou da gente nesse sentido como casal. E Deus nos ensinou em outros aspectos, no trabalho, né? A gente se deparou com coisas que a gente não conhecia, com experiências novas, a gente se decepcionou muito. Quando Jeremias diz assim, maldito homem que confia no homem, né? E faz do braço mortal. Essa palavra ficou muito viva para nós, porque a gente sofreu muito com a mentira e com assim as coisas que a gente foi vivenciando lá. E isso nos fez amadurecer como cristãos. Mas também, por outro lado, essa distância começou a esfriar a gente, assim, em algum aspecto. Foi lá que nós tivemos a nossa primeira filha. Aquela que disse que ia rir de mim se eu ficasse chorando aqui na frente. E a nossa herança, né? Herança do Senhor são os filhos. E eu sei que quando a gente quis ficar mais acomodadinho com relação à vida cristã, Deus mexeu com a gente de novo e levou a gente lá para o Marquinhos. Pequeno também, não tinha muito recurso também, mas por algum motivo eu me sentia melhor naquele lugar. E não que estivesse tudo como a gente imaginava, mas Deus já tinha trabalhado no coração da gente até ali. Eu lembro que, em função do trabalho e de algumas questões de política, o Mário sofreu algumas ameaças lá, e até de vida, e foi bem chato. E a gente assim já estava angustiado com a situação que a gente estava passando ali. Jesus estava presente em todo o tempo. Um pouquinho antes de a gente sair de lá, eu engravidei do nosso segundo filho, e com 3 meses, eu acho, de gestação, eu tive um aborto retido, que é quando o feto morre, mas a mulher não sente nada. Eu não senti nada, eu só soube porque nós fomos fazer um ultrassom de rotina a pedido do médico, e quando nós chegamos no consultório, a princípio a médica falou que era alguma coisa com o aparelho e que teria que voltar num outro dia. Nós entramos em contato com o médico daqui, ele falou, vem para cá, vamos repetir esse exame. Quando nós chegamos na clínica de Beltrão, o médico que fez o ultrassom disse, não, o bebê de vocês já morreu. Agora, a nossa preocupação é salvar você e o bebê, nós não temos mais o que fazer. Tem coisas que a gente nunca imagina assim que vai passar. Nunca tinha imaginado que aquilo ia acontecer. Mas Deus tem seus propósitos. Eu lembro que na noite que eu posei no hospital, depois da coletagem, eu não dormi. E eu falei com Deus a noite inteira. E quando eu saí de manhã, eu lembrei daquela palavra que diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Não sei o porquê, mas assim, Deus tem sempre os propósitos dele. E ele me consolou com relação a isso, com a certeza de que esse filhinho já está com ele
nós temos um morador no céu. Nós voltamos na nossa peregrinação, por conta do trabalho, voltamos para Coronel Vivida. E como tudo mudou, a gente passou por um período de dificuldade financeira e a gente caiu meio de cabeça assim no trabalho. Tentando inventar coisas, tentando fazer coisas para melhorar financeiramente. E sabe aquele versículo da palavra que diz que o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Eu agradeço a Deus porque Ele nos ensinou isso bem cedo, bem rápido. Porque é muito fácil de ir para o lado errado e amar o dinheiro e o que ele pode dar. Deus providenciou que a gente entendesse que não era esse o caminho. Eu engravidei novamente e era o Caleb. A princípio foi uma gestação bem tranquila, mas com 35 semanas ele resolveu nascer, muito apressado, e não estava bem. Nós fomos parar na UTI de Pato Branco, no Hospital São Lucas, e nós só ficamos sabendo depois dos 13 dias em que ele saiu da UTI, que o que ele tinha era uma infecção generalizada. Vocês devem imaginar, as mães que estão aqui, os pais também, o que passa na sua cabeça quando você está numa situação dessa. Alguns já vivenciaram isso. Nós temos o André, nós temos a Rose, né, que já passaram por essa situação de o sentimento de o medo de perder, né, o medo de morrer. Eu tinha medo, muito medo. Eu lembro sempre que o Marlos disse para mim que a dúvida produz medo e o medo produz tormento. E isso está escrito lá em 1 João 4,18. Eu estava atormentada com a possibilidade do Caleb morrer, porque o médico tinha falado que não sabia se ele salvava. No 5º dia de UTI, depois de muito falar com o Senhor Jesus, eu tive paz e confiança. E ele começou a melhorar. No 8º dia ele saiu e nós pudemos assim ver o milagre do Senhor na vida dele, pela boca da médica, que disse para nós que ele tinha uma infecção generalizada por uma bactéria desconhecida, multiresistente, e que eles não sabiam como tratar e que eles iam tentar. E conforme ele fosse reagindo, eles iam continuar e talvez ele não reagisse. E ela disse: mas deu tudo certo, pai e mãe, porque Jesus estava lá, Jesus cuidou dele. Eu aprendi com Jesus não perguntar mais por quê, mas para quê. Uma vez eu vi uma pessoa falando que Deus não desperdiça oportunidades, mas Ele em tudo tem um propósito. Eu sei que Deus tinha um propósito nisso, em tudo que foi acontecendo conosco. Esses ensinamentos do Senhor, todos eles têm um propósito. Depois de levar o Caleb para casa, e já cansada assim de algumas lutas no trabalho, a gente tomou junto a decisão de que eu ficasse em casa. Afinal de contas, a gente pede tanto para Deus os filhos, né?
E aí depois, por que a gente vai achar que não tem que cuidar deles? Ou que quem vai cuidar é a tata, ou é a avó, ou sei lá quem, né? Ficou muito claro para mim que esse dever era meu. E então nós decidimos que eu ficaria em casa com eles. Deus nos deu mais um pacotinho, a Abigail, que veio 3 anos depois do Caleb. E desde lá eu estou em casa com os meus filhos. E eu confesso para vocês que não é uma decisão muito fácil. No tempo que a gente vive, as pessoas não querem isso. As mulheres não querem isso, de um modo geral. Eu lembro de algumas palavras que eu ouvi de pessoas bem chegadas, como assim: você vai se anular por causa dos teus filhos? Você vai gastar a tua vida em roda deles e eles vão crescer e vão embora. E aí? Eu ouvi isso algumas vezes, mas eu tenho plena convicção que eu tenho que cuidar deles. E eu entendo que Deus me deu essa submissão, junto com o meu esposo, de estar com eles. Às vezes até eles dizem: mãe, mas você não trabalha, né? Eles ainda não entendem. A Esther está começando a entender. E eu quero dizer assim que eu me sinto privilegiada por poder estar com eles. Eu sei que tem mães que não podem. Eu sei que tem mulheres que não têm essa condição de ficar em casa com os filhos. Sei também que tem algumas que poderiam ficar, mas por vontade de talvez dar mais coisas para os filhos, optam por sair e deixar eles com outras pessoas. E eu queria assim testemunhar com relação a isso, que eu vejo a providência de Deus no nosso lar, em todos os detalhes, e que como é valoroso deixar de dar certos presentes para eles que de fato eles não precisam, para poder estar junto, aconselhar, ouvir eles, dividir, apartar as brigas, ensinar eles a se amarem com o amor de Jesus. Eu queria que o Marlos abrisse em Deuteronômio 6 e 7. Então eu queria assim, nessa fase da minha vida, esse é o meu hoje, dizer assim para vocês que é uma bênção. E uma coisa que eu tenho tido a graça de compartilhar até com as meninas, com as adolescentes lá de Coronel, algumas vezes nós falamos sobre isso. A gente está vivendo no tempo do feminismo, né? E não é aquele feminismo bom, aquele que começou lá atrás, que as mulheres se movimentaram, mas por um motivo bom, por um motivo bem legal. É um feminismo distorcido que leva as nossas meninas, as nossas filhas para um caminho muito perigoso. E elas crescem sendo instruídas com conselhos totalmente fora da palavra de Deus. E elas dizem para nós: eu não quero depender de homem. Eu quero ter minha independência, eu quero ser uma grande profissional, eu quero ter sucesso. Eu não vou ficar em casa limpando a minha casa. Não é isso que eu quero para mim. A Esther já está com 15 anos e eu sei que ela ouve isso das amigas. E de repente as nossas filhas, elas estão diante disso e não querem saber daquilo que Deus tem para elas, ou daquilo que Deus escolheu para a vida delas e que diz na sua palavra que é para elas serem. Está sendo ao contrário. Elas não querem ter essa submissão que Deus deixou para nós. Esse
E se você, mãe, puder, dê um pouquinho menos. Dê um pouquinho menos de roupa, dê um pouquinho menos de calçado, dê um pouquinho menos de brinquedo, mas dê seu tempo para eles. É bem o que está escrito lá em Deuteronômio, se você quiser ler. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Não é que eu seja uma mãe perfeita, bem longe disso. Mas eu preciso fazer isso, eu preciso dizer para eles coisas da palavra do Senhor no decorrer do dia. Eu tenho que fazer isso. E é tão abençoado, às vezes, eles chegarem com aquelas perguntas assim, bem do nada. E eles surpreendem a gente com algumas perguntas, mas aí eu vejo assim, a graça de Deus de poder falar para eles da palavra bem nessas horas. Que vem aquelas perguntas assim do nada e que eles precisam saber a resposta dentro da palavra de Deus. Tentei fazer um resumo da minha história. Espero que vocês tenham assim compreendido quais foram os ensinamentos de Deus para mim, para nós ao longo dela, e acima de tudo gratidão a Deus por tudo aquilo que a gente vê que Ele faz, por tudo aquilo que a gente nem vê que Ele faz, mas que Ele faz todos os dias. Tem um hino, acho que vocês cantam aqui, não sei, mas que eu gosto muito. Ele diz assim: quantas bênçãos diz e quantas são. Lembra? Recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. A gente precisa saber enxergar as bênçãos de Deus nas pequenas, nas grandes coisas. A maior delas, eu sempre me lembro e guardo assim no meu coração, é aquela que Davi diz lá no Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quando Jesus alcança a gente, Ele faz tudo isso, perdoa, né? Sara a gente da maior doença que a gente tem, que é o pecado, né? Tira a nossa vida da cova e derrama misericórdia todos os dias. Amém? É isso. Boa noite para todos. Vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela palavra do Senhor. Queremos agradecer, Senhor, pelo testemunho e por podermos perceber assim a ação do Senhor na vida dos teus filhos, Pai. Deus, obrigado por essa palavra de que quando Jesus entra na vida de uma pessoa é como se fosse um dia de sol, porque nós estávamos nas trevas sem o Senhor. Encontramos a luz com o Senhor, Pai. Mas também percebemos que no dia a dia estamos caminhando num deserto e também o inimigo nos tenta seduzir, as pessoas que fazem parte das trevas tentam nos seduzir. Temos um problema interno também no nosso coração. Apesar de termos Jesus, ainda temos dúvidas, temos labirintos na nossa mente, confusões, problemas emocionais. Obrigado porque o Senhor é refúgio, é refrigério, o Senhor é a solução, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho, Pai. Que também cada um aqui possa estar refletindo sobre essas experiências, como num tempo tão difícil como hoje, que dificilmente uma mulher aceitaria de
criar os seus filhos, estar com eles sempre, todos os dias, e abrir mão de uma profissão, abrir mão da vida dela, não percebendo que mais importante ainda é que o caráter do Senhor seja colocado no coração das crianças, e que Deus, o Senhor, colocou essa mãe para ser esse exemplo, como tantos exemplos na Bíblia, de mães que foram essenciais na vida de Moisés, na vida de Samuel, na vida de tantas pessoas. Assim continua hoje, mesmo que o feminismo diz o contrário. Mas que os teus filhos possam ter uma posição muito bem definida sobre isso, Pai. E as crianças, principalmente as adolescentes que têm sido tentadas nessa área, têm sido bombardeadas sobre esses assuntos, elas possam ser também vencedoras e não cair nessas ciladas, nessas armadilhas, Pai. Ó Deus, que a gente possa aprender e refletir sobre todo esse testemunho, tudo aquilo que ouvimos, para que faça bem, que seja algo que edifica o nosso coração, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor cuida de cada um de nós, Pai. Oro em nome de Jesus. Amém.